E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Então hoje, gente, na nossa Quarta Missionária já está aqui conosco a nossa querida irmã Denise, né? A missionária Denise. A Denise, que é da Igreja Batista Ebenezer, ela é casada com o nosso querido irmão Ricardo Santos. Hoje eles estão no projeto de educação de missões mundiais, e ela falou que eles moram em um país do oeste africano, mas atua em diversos projetos de missões mundiais no mundo. E tem mais, já atuou em outros projetos de missões nacionais, ela é missionária de missões mundiais, atuou em projetos de educação, formação de liderança e plantação de igreja, já atuou como em parceria com missões mundiais do projeto Vila Minha Pátria, que desde 2022 tem recebido acolhidos aí, preparados para a interiorização e refugiados também afegãos, né? Também ela participou do desenho e implantação, na verdade, do projeto até dezembro deste até dezembro, desde então, na Junta de Missões Nacionais, né? Que tem assumido, e foi uma rica experiência de trabalhar em parceria com outras agências aí e tal da CBB. Mas muito bem, e está aqui com a gente já a nossa querida irmã Denise. Bom dia, querida, tudo bem? Como vai você? Bom dia, irmão, bom dia os irmãos que nos ouvem, que nos acompanham. É um grande prazer poder participar com vocês nessa manhã. Aqui já é tarde, né? Aqui já são 13 horas e 16 minutos. A gente tem uma diferença aí de fuso horário, mas que alegria poder estar conectados, poder estar contando, falando, compartilhando um pouco do que Deus está fazendo, né, no mundo através de missões mundiais. Quero agradecer vocês por abrirem as portas, pelo convite, né, por esse tempo, pelo espaço cedido. Denise, a honra é nossa, viu, querida? Com certeza, em nome de toda a audiência e de toda a equipe da rede, a gente agradece muito por você estar conosco aqui nesse chamado, né? Nesse convite. Só um pouquinho, Denise, que estão aqui me orientando sobre algumas coisas e tal. Ok. Então a gente quer agradecer muito a tua presença, a tua participação, agradecer por ter atendido o nosso chamado de estarmos nesta manhã de quarta-feira, que é o que acontece toda quarta aqui. A gente sempre está conversando com um dos nossos missionários, né? E conhecendo um pouco a história de cada um deles. Então, para nós, com certeza, é uma honra, tá bom? E eu já quero a primeira pergunta que eu quero fazer para você. Você está atuando na África, no caso, né? E você já está aí há quanto tempo já, Denise? Sim, nós moramos aqui num país oeste africano. Eu cheguei aqui em 2009, né? Como missionária solteira, desde 2016 casada com o Ricardo e servindo através de missões mundiais. E nós ele atua aqui no continente como coordenador do PEP, que é o Programa de Educação Pré-Escolar. Aqui no país nós atuamos com as escolas Batista, apoiando os projetos de plantação de igreja, formação de liderança, e também atuo nos projetos de educação de missões mundiais em outras partes do mundo, né? Sim. Assistindo os missionários e os projetos de educação, na formação do pessoal local, na construção dos processos, né, da gestão pedagógica, administrativa dos projetos de missões mundiais. Eu estou aqui desde 2009 e o Ricardo desde 2006. Legal. E você, antes de você atuar, de vocês, no caso. Bom, a primeira pergunta a próxima pergunta que eu quero fazer para você é: onde você está? O idioma é português ou é outro idioma? Nós falamos, o idioma oficial do país é o francês, mas existem outros idiomas locais, né? A maior parte dos países dessa região, pela diversidade étnica, linguística, eles têm muitos idiomas falados, né? Cada etnia, e aqui no caso do nosso país tem a etnia majoritária que fala o idioma Wolof. Mais de 54% da população é dessa etnia, né? Temos outras
grandes etnias presentes aqui, com grande representatividade, e outras minoritárias. Então, hoje, no país, aqui nós falamos o francês como língua oficial, então, a sala de aula, as estruturas governamentais, todos esses lugares vão te atender em francês, mas na rua o idioma nacional é o Wolof, né, falado pela maior parte da população, grande parte da população. Então, hoje, uma criança nasce de uma outra etnia, Serê, por exemplo, que é uma etnia também muito bem representada aqui, fala a sua língua materna, na rua ela vai falar Wolof, e quando chegar na escola ela vai aprender o francês. Então é uma diversidade linguística, uma grande riqueza, né, da onde a gente entende o dom dos africanos para aprendizagem de idiomas. Desde a tenra idade eles se deparam, né, tem esse desafio de aprendizagem de idiomas e tem essa grande facilidade. Muito bem. Então, e vocês, no caso, por enquanto, estão com o francês, ou já estão arriscando também outros idiomas aí da etnia também? Nós focamos no francês por trabalharmos com a educação. Sim. Mas a gente não tem como estar aqui, né, durante tanto tempo e não falar um pouco, comunicar na língua local. Sim. Então nós falamos, não sou fluente, não posso fazer uma pregação, uma palestra em Wolof, mas para você negociar o táxi, para negociar no mercado, né, uma característica daqui é que os preços, né, o dia a dia, a gente precisa sempre estar negociando. Então, se você, nos transportes públicos aqui, você vai negociar uma tarifa do transporte, nunca tem um preço fixo, você precisa negociar. Você vai no mercado, nos marchés, como nós chamamos aqui, as feiras abertas, todos os artigos são os preços que você precisa negociar, né? Uma expressão aqui do Wolof que a gente chama o arralé, você precisa negociar os preços. E toda essa convivência, esses diálogos da rua com a comunidade, a saudação, né? Essa conversa informal vai ser sempre no Wolof, né? Então, mesmo que a gente não atinja essa fluência, né, para a comunicação, a gente tem aquele mínimo para se comunicar e para realmente ser aceito, né, e se adaptar culturalmente. Então, muitas vezes, em alguns eventos, você vai ter o orador falando em francês e um tradutor traduzindo para a assembleia no Wolof, porque nem todos os habitantes falam francês, né? O francês, ainda existe um grande número de analfabetos, e existe a questão da língua da preferência. É bem comum você chegar em algum local, a pessoa começar a te atender em francês e daqui a pouco, se ela perceber que você compreende, ela muda para o Wolof, porque é a língua do coração, é a língua materna, a língua que se tornou a língua nacional, né, do povo aqui da região. Muito bem. Wolof é o nome da língua, é isso? É, o Wolof, que é também o nome da etnia majoritária aqui. Mais de 54% da população é o Wolof, e seguida pelos Halpula, eles têm algumas variações, tem os Peul, Tukulô e outras etnias que compõem o Halpula, seguidos dos Serês, que também tem suas variações, os Jolas e outras tantas etnias. Então, assim, dependendo da região do país que você for visitar, você vai encontrar pessoas falando diferentes línguas locais. Legal. E como é que se diria bom dia no Wolof? É como? Nangandef. Por exemplo, se eu fosse saudar a audiência, eu poderia dizer, eles pregam, essa expressão vem do Assalamu alaikum Mboki, para saudar o público, mas se eu tivesse de manhã aqui, que isso é um valor cultural. A gente não chega, né? Nós os ocidentais chegam e vão dizer bom dia, já está muito bem. Uma pessoa que disse bom dia, né, no dia a dia de uma repartição, ela já está sendo muito educada, mas a gente vai perguntar bom dia, como é que foi, como é que está amanhã, como está o seu trabalho, como é que está a sua família, como é que estão as crianças, como é que está a saúde.
perguntar todas essas coisas antes de realmente introduzir o que você veio tratar. Então, eu poderia dizer Assalamu alaikum, Nangandef, Naka Sante, Naka Halei, Naka Kurgan, Anawakargan, e várias questões, né? São essas perguntas que eu fiz anteriormente, para saber realmente como a pessoa está. Porque saudar o outro nessa cultura é afirmar a sua identidade. Eu te encontrei, eu estou te reconhecendo, eu reconheço a sua pessoa e valorizo. Então, é muito mais. Então, muitas vezes nós temos que fazer esse esforço, né, cultural, de chegar e não dizer só bom dia, não dizer só bonjour ou Nangandef e começar a conversar. É se interessar pelo outro. Isso é uma riqueza, eu acho que é algo muito positivo que podemos aprender na cultura aqui, que é o valorizar o outro, ser o interlocutor, né? Antes de começar a conversar, eu preciso fazer essa saudação. Né? E é muito comum nós vermos algum estrangeiro chegando aqui e querendo já começar uma conversa, por exemplo, chega numa mercearia, né? Aqui tem muitas pequenas mercearias, aquele mercadinho do bairro, da cidade do interior, muitas assim, espalhadas pelos bairros, e é comum você ver um estrangeiro chegar e dizer, bom dia, eu queria, ou então, eu gostaria, quanto é que tá aquilo ali, eu gostaria de saber o preço, e eles dizerem, bonjour d'abord, primeiro bom dia, né? Sim. Você tem que me saudar primeiro. Então, é um valor, a gente adotando esse hábito, a gente está realmente celebrando o outro, a identidade, a pessoa do outro. Que legal, que bacana. Então, há uma valorização, no caso, né, no cumprimentar o próximo, né, é uma forma de demonstrar respeito, né, isso é bacana. E Denise, aí me conta, e como é que você chegou à conclusão que você iria ser missionária, amiga? Conta pra gente aí. Bom, desde a infância eu venho de uma família cristã, né, de gerações de pastores missionários. E desde a infância na EBD, mesmo com essa história familiar, foi na EBD que as crianças, por isso que a palavra diz que a gente tem que ensinar a criança no caminho que deve andar e que esses valores vão ficar guardados, marcados. E além dessa decisão que tomei na infância de seguir a Jesus, veio também o chamado missionário, né? E que foi se fortalecendo na adolescência e como adulta pude vir sair, esse é o meu primeiro campo missionário, né, já fazer 14 anos agora, servindo em diferentes regiões, mas no mesmo país aqui do continente, e a partir daqui expandindo para outros lugares. Então, quando cheguei inicialmente aqui, eu vim trabalhando na área de assistência à saúde, né, e depois migrando para a área da educação, né, onde o Senhor foi nos conduzindo. Mas foi um chamado, um desejo que está no meu coração desde a infância, né, desde a EBD lá, quando nós fazíamos, daí a importância e a alegria de sempre compartilhar num programa, de falar num departamento, lá no Ministério Infantil, de compartilhar nas igrejas, porque esse compartilhar favorece a transmissão desse DNA missionário, né? Que na verdade é de todo cristão, né? Não tem como ser cristão, ser um servo de Deus sem ter esse DNA missionário, essa vontade de servir. No meu caso, na missão transcultural, mas tantos outros missionários servindo no nosso país, né? Localmente, mas envolvido com a obra missionária. Muito bem. E aí, Denise, aí quando você decidiu ser missionária, a tua primeira experiência foi, claro, começou aqui no Brasil, ou você já foi para o transcultural mesmo? A gente realiza algumas viagens missionárias. Eu sou paraibana e a minha família migrou para o Rio Grande do Sul. Acho que foi o primeiro transcultural da minha vida, né? Num país tão grande quanto o nosso, as regiões são tão diferentes, a cultura, expressões, né? Mesmo linguística, variações de expressões que a gente tem de uma região para outra.
e o início de viagens transculturais, pequenas viagens para a América Latina, mas de fato vir para a África foi a minha viagem mais longa. Eu já vim em 2009 direto para servir aqui na região. Hoje, Missões Mundiais tem um programa muito importante, que é o Voluntários Sem Fronteiras, que organiza caravanas. Você pode fazer uma viagem missionária em caravanas, ou ainda verificar a agenda do VSF e ver como você pode também doar as suas férias, fazer uma viagem individual. Profissionais, né, também podem servir em algum projeto onde as suas habilidades, suas competências serão úteis. Eu acho que isso é uma excelente forma de ter essa experiência, né, que para todo cristão é válido, mas que para um vocacionado pode servir como um primeiro momento, uma primeira experiência para depois essa tomada de decisão de ser o que nós chamamos de um missionário de carreira, né? Vai viver no campo transcultural, ou vai viver no campo dentro do próprio país, mas sair da sua cidade para servir em outra região. Então, realizei algumas viagens missionárias, servi dentro do país, né, na igreja local, em projetos missionários, também dentro do país, e em 2009 vim para o campo aqui na África. Muito bem, e uma das perguntas que eu sempre faço para os missionários, e como é que foi a reação dos teus pais, da tua parentela, né? De saber que agora você decidiu sair do país e ir servir num lugar onde normalmente, né, que é o teu caso, você vive num lugar onde, né, você não pode estar ali revelando que o de fato você está fazendo, qual foi o teu propósito de estar ali, não é? Você tem que às vezes criar, né? Não sei se é o teu caso, um pseudônimo, né? Para poder não estar ali se identificando. Por exemplo, nosso bate-papo agora não pode ser filmado justamente por questões de segurança, que você não pode estar se expondo, né? E tal. E devido a todos esses fatos e riscos, né? Que um missionário internacional ele costuma correr, principalmente nesses países onde são muitas vezes onde religiões, né, predominam, e às vezes são até países de estado daquela religião, né, e enfim, que não pode ser afrontada, e tudo é uma afronta, tudo é um desrespeito e tal. E aí, sabendo de tudo isso, como é que foi a reação dos teus pais? De boa, tranquilo, ou de alguma forma ficaram assim receosos mesmo? Você lembra disso ou não? Sim. Bom, como eu já tinha esse desejo, já inicialmente servia na igreja e no país, já estava envolvida com missões, quando chegou o momento para o meu envio para o campo missionário, claro que como todo pai, né, houve aquela dificuldade. Seria a primeira vez uma separação para morar em outro país, e todas essas implicações, essas preocupações com o contexto para onde estava indo. Mas de maneira geral, a minha família, ela aceitou muito bem, apoiou muito bem, né? Claro que o coração dos pais sempre ficam angustiados. Até hoje, mesmo depois dos 40, quando a gente vai realizar algum tipo de viagem, que compartilha alguma coisa, os pais se preocupam, mesmo sendo adulta, tendo uma vida de adulta, né, independente, mas isso é algo que é natural. Mas eu acho que é uma grande alegria, né, para um pai, para uma família, quando ela percebe que a educação que foi passada para o seu filho, né, o caminho que foi mostrado para o seu filho ficou claro, e que Deus chamou, né, Deus chamou o seu filho, a sua filha para missões, para se envolver, para servir, né, para viver para missões. Eu acho que eu percebo isso na minha mãe, uma grande alegria, não diminuindo a preocupação que os pais sempre têm com os seus filhos que estão longe. Mas já tive a oportunidade de receber a minha mãe aqui no campo, e ela ver de perto os projetos, conhecer as pessoas. Ela esteve aqui em 2013,
Foi uma grande alegria para mim, foi uma grande emoção de receber a minha mãe e minha irmã, que vieram com alguns irmãos numa caravana, e poder estar com eles, né, ver o dia a dia. Então, hoje, quando a gente fala do país, do contexto, as pessoas têm rosto, né, eles conseguem se lembrar e saudar as pessoas, e eu acho que isso é muito importante, aproximar a igreja, a família, do campo, do que você, da sua vida, do seu dia a dia, como é que você vive. Isso facilita e ajuda muito para a compreensão e para que alguns medos, né, sejam dissipados também. Muito bem. Bom, são 10h35. Nós estamos conversando aqui com a nossa querida missionária Denise, né, da Junta de Missões Mundiais. Ela que está atuando aí em um país africano, né? E já está lá desde 2009, isso. Então, desde 2009. E está atuando por lá. Denise, a próxima pergunta que eu queria fazer para você você já teve, primeiro você sempre atuou nesse país que você está, ou você já foi para outros países também? E onde você passou, você já teve algum problema de atentado, ou ameaça, ou alguma coisa nesse sentido? Então, eu vim aqui para o Oeste Africano em 2009. Inicialmente, o meu trabalho se concentrava no país, né, era um trabalho local. E desde 2021, pelo convite da Junta, tenho servido através do setor de desenvolvimento comunitário na área da educação, apoiando outros projetos de educação que a Junta desenvolve no mundo. Então, nós trabalhamos no Oriente Médio, na Ásia, estivemos presentemente lá na Polônia no ano passado, atendendo um projeto de educação com crianças refugiadas ucranianas, e aqui no continente, em diversos países, né? Meu esposo, especialmente, que trabalha com o PEP, que é coordenador aqui no continente, nós temos 15 países onde o PEP funciona aqui no continente. Então, as viagens são frequentes, né? Aqui na região do Oeste Africano, nós, então, fazemos essa visitação aos projetos e também em outros países do continente. Mas sempre a partir do nosso país de moradia, nosso país de residência, aqui no Oeste Africano. Então, servimos localmente, e como estamos aqui, apoiamos os projetos de plantação de igreja, os projetos de educação local, mas também trabalhando na região e em outros continentes, em outras áreas aí onde Missões Mundiais desenvolve seus projetos. Legal. Eu não sei se você me respondeu, se você já passou por alguma situação de perseguição, atentado, ameaças e tal, alguma coisa nesse sentido? De atentados não, mas assim, existe na região, isso varia em diferentes momentos, algumas instabilidades, por exemplo, políticas, né, civis, e nós já vivenciamos algumas experiências, principalmente em períodos eleitorais, onde as manifestações podem desencadear uma certa insegurança. É possível já tivemos a experiência de viver essas situações, né? Isso em 2012, aqui na região onde nós moramos, por ocasião das eleições, houve um período de grande instabilidade, e nós estamos vivendo novamente isso aqui pela aproximação das próximas eleições, né? Mas existe, esse é um dos países mais monitorados da região, e nós temos vivido de maneira prudente. A gente percebe a população, o governo, né, orientando a população, prevenindo que a situação se desestabilize. Mas na região nós temos países que enfrentam muitas dificuldades com relação à segurança, instabilidade
político-religiosa, e inclusive atuamos, né, em alguns desses países, atendendo as vítimas, né, pessoas deslocadas por causa dessas crises civis, políticas e religiosas. Então, é uma característica de missões mundiais atender refugiados deslocados. Então, como nós estamos diretamente ligados a esses projetos, embora não sejamos atingidos, né, diretamente, estamos sempre envolvidos com pessoas que têm sofrido com essas instabilidades aqui na região. Sim. E vocês já chegaram a ser assim explicitamente expostos em alguma situação, dizer, olha, são missionários e a gente precisa dar um jeito neles? Já chegaram por essa situação ou não, ou apenas suspeita? Não, eu particularmente não. O país onde nós moramos, ele é um país de maioria muçulmana, mas que a Constituição é laica. Então, assim, como é que funciona isso? A Constituição, as leis do país dizem que nós podemos ser cristãos, podemos nos identificar como missionários. Não há uma perseguição por parte das autoridades, né, diretamente, mas há uma questão social. Como a maior parte da população ela é de uma religião majoritária, existe, na verdade, uma resistência ao evangelho. Mas, aquele aspecto que eu falei cultural no início, né, da saudação, e é atribuído a essa hospitalidade, a essa tolerância que a cultura local, né, que vem desde as raízes, né, antes mesmo de serem islamizados ou de outras religiões chegarem aqui na região, essa da cultura é típico do africano, né, e das pessoas dessa região. Então nós somos acolhidos como estrangeiros, existe essa tolerância, mas existe uma resistência ao cristianismo. Então, muitas vezes nós não vamos conseguir pregar o evangelho diretamente, nós podemos dizer que somos cristãos, mas muitas vezes somos impedidos, né, freados quando queremos compartilhar a palavra. Agora, existe a maneira como esse evangelho é pregado, caminhando, né? Eles vão nos observar. O primeiro livro, né, que eles vão ler vai ser a nossa vida, eles vão nos observar, e aí eles vão observar como nós vivemos a nossa fé, como nós nos dedicamos à nossa fé, né? E isso tem sido o que é de mais importante. É isso que abre portas para que no momento oportuno possa acontecer o compartilhar, né? E aí isso varia de caso para caso. Muitas vezes nós temos pessoas que se mostram mais abertas, e aí nós conseguimos compartilhar o evangelho diretamente. Outras pessoas que, com uma primeira tentativa, né, quando nós chegamos para apresentar o evangelho, vamos dizer, não, você sabe qual é a minha religião, eu não quero ouvir, mas que posteriormente vão nos pedir, poderia orar por mim, por essa questão, pela minha família, e daqui a pouco vão estar também ouvindo o evangelho. Não é proibido ser cristão no país onde moro. Tem países aqui dessa região que sim, que são, na verdade, não proibido, mas é proibido a pregação da palavra, né? São as repúblicas. Quando um país ele adota na sua Constituição os preceitos da religião que pratica. No caso aqui do país onde nós moramos, isso não é uma realidade. Graças a Deus existe essa liberdade para a prática religiosa, mas uma resistência social, né, a abertura, um fechamento para ouvir o evangelho. Muito bem. E Denise, assim, vocês estão aí, né, nesse país e tal, e há uma certa, assim, tranquilidade, né, e tal, como você muito bem falou, você pode se declarar cristão, até porque a galera, quando vê, a grande maioria do pessoal, quando percebe que você é de fora do país, né, já sabe que normalmente aqui no Ocidente todo mundo é cristão mesmo, né? Ou a grande maioria é cristão, né?
E aí, tudo bem, aceita. Mas vocês têm que estar com olho aberto no sentido dos radicais, né? Porque também tem a turma dos radicais, né? Principalmente os radicais islâmicos, eles querem muito fazer mídia em cima disso. E às vezes fazem algum tipo de barbaridade, né? E querem divulgar isso e tal, até primeiro para amedrontar outras pessoas que forem pregar o evangelho, né? Botar ali de exemplo e tal, né? Ou mesmo para o próprio nativo, né? Para não venha querer nem dar ouvido, porque eles têm ali a cultura do medo mesmo. De repente tá querendo ali colocar medo nessas pessoas, para que essas pessoas não se aproximem ou não deem ouvido ou não tomem tal decisão, né? De um dia querer se converter ao evangelho. É mais ou menos isso, né, Denise? Sim, em algumas regiões são atingidas, né? Uhum. Alguns países dessa região são atingidos por esses grupos radicais, uhum, que não representam a maioria, né, da população, uhum, e que inclusive muitas vezes afetam pessoas praticantes da sua própria religião, né? Claro que os cristãos são o maior alvo, mas muitas vezes como você mesmo disse, essa imposição, eles podem atingir, prejudicar, né, uhum, vilarejos inteiros de pessoas que originalmente são praticantes da mesma religião, talvez não são considerados bons praticantes por esses grupos radicais e por isso são afetados, né? Boa parte dessas crises de deslocamento que tem acontecido na região atualmente são dadas a ação desses grupos radicais, né? Como nós temos aqui na região alguns grupos radicais que têm promovido esse deslocamento em massa, né? Um país como Burkina Faso, por exemplo, são mais de 5 milhões de deslocados por causa da ação de um grupo radical que tem empurrado, uhum, pessoas de regiões afastadas em direção à capital, né? Impondo aí as suas leis, a sua forma de viver a religião. E aí, na verdade, é uma questão complexa. Eu não poderia explicar exatamente, tão claramente apenas numa conversa, né? Porque aí tem outros, uhum, aspectos que vão entrar, mas que não representam, né? Entre essas pessoas deslocadas nós temos pessoas de várias religiões, não são só cristãos, mas pessoas da religião majoritária que estão ali sofrendo também por causa das ações de grupos radicais. A gente lembra que o Brasil, há décadas atrás, era um país, né, totalmente dominado pelo catolicismo, né? E aí até então eu lembro que quando criança éramos taxados de protestantes, né? Então, ou seja, a gente, de uma certa forma, havia ali um certo preconceito e tal, né? Hoje não existe ainda, com certeza, mas bem menos do que há décadas atrás, né? E tudo que você fazia contra o catolicismo, tanto é que os missionários que atuaram no Nordeste aqui, que sabe, alguns deles foram perseguidos, alguns deles sofreram também atentados, né? Por grupos que, claro, com certeza, às vezes a gente acha assim, um pouco pejorativo ou forte demais eu dizer que era um grupo radical, mas existia grupos radicais que eles acreditavam mesmo, né, naquilo de tal forma, né, naquilo que eles idolatravam, naquilo que eles pregavam e tal, de tal forma que se você viesse pregar o contrário, eles queriam acabar com você, acabar com sua vida e tal. Então, aqui no Brasil não foi muito diferente há décadas atrás, né? E o Islã, a gente sabe que existe aí essa galera que é meio também, né, apela muito para essa questão do extremo e tal. E como muito bem você falou, isso não é uma realidade da população
assim, não é uma coisa que a população concorda e que todo Islã, toda pessoa que serve ao Islã, ela é desse jeito, né? Pelo contrário, tem famílias maravilhosas aí que são muçulmanos aí e tal, e famílias, gente boa, e aliás no país, né? Como você muito bem falou, não representam, os radicais não representam a população aí, né? Que é uma população que está aí, né? Na verdade, precisa ser ganhas mesmo para Cristo, que é o papel de vocês aí. Mas Denise, e aí durante todo esse tempo que vocês estão aí, vocês estão plantando igreja ou não? Como é que vocês estão, ou como é que vocês estão atuando aí na região, com plantação de igreja mesmo ou não? Ou vocês estão de alguma forma estratégica, somente ganhando almas ali? Conta pra gente, explica pra gente direitinho o que vocês estão fazendo aí. Também, né? Missões Mundiais, ela atua em 3 frentes: a plantação de igreja, o desenvolvimento comunitário através de projetos de transformação, né? Na área da saúde, na área da educação, na área da geração de renda, que acreditamos que quando chegamos numa comunidade, ela precisa ser transformada, né? O Evangelho vai transformar, nós vamos trazer as boas novas, salvação, mas a vida daquela comunidade também precisa ser transformada. Né, socialmente, né, a comunidade deve se desenvolver. E a transmissão do DNA missionário, que é formar liderança, capacitar, né, nas igrejas locais, líderes e membros das igrejas locais que entendam que a missão, né, nós estamos aí com a nossa campanha esse ano, vamos completar a missão, que o desafio de completar a missão é de cada cristão, né? Quando nós integramos o corpo de Cristo e recebemos esse desafio, mesmo nossos convertidos, nós devemos começar a assimilar essa missão e entender que ninguém melhor do que o nacional, do que o local, para ganhar o seu corpo para Jesus, ou para ir além, se for esse o caso, né? Eles são frutos de trabalho missionário, mas também são missionários em potencial para ir além, para agirem na sua comunidade como em outras comunidades, em outras regiões. Então, aqui nós desenvolvemos projetos de educação, né, através de escolas, através do PEP, projetos da área da saúde, tem uma equipe de missionários aqui na região, e projetos de plantação de igreja. Tem pastores plantando igreja, e todos os missionários estão envolvidos com essa plantação de igreja. Quando falo todos os missionários, falo dos missionários brasileiros que estão servindo na região, como também dos missionários africanos, né? Por exemplo, todos os projetos, todas as pessoas que trabalham nos projetos de desenvolvimento comunitário são também missionários, porque são profissionais que trabalham, né, com esse maior objetivo. Todo trabalho, ele tem um único fim, que é levar as boas novas, ganhar almas para Jesus, né? E que vai, consequentemente, desencadear a plantação o nascimento e plantação de uma nova igreja, né? O discipulado de novos crentes e a formação de novos líderes e de mais missionários, para que essa missão possa ser completada. Muito bem. E, missionária, existe já aí no idioma Wolof trabalhos já escritos, por exemplo, a Bíblia já está escrita, já tem a Bíblia em Wolof e outros trabalhos assim relevantes dentro do Evangelho, inscrita em Wolof já, não? Sim, existe. Existe aqui nessa região um trabalho de tradução, né, muito forte nas principais línguas, dos idiomas majoritários. A maior parte deles já tem a Bíblia traduzida no seu idioma. As minoritárias, se não tem a Bíblia completa, tem alguns livros e está em curso de tradução e outras publicações também. Então é possível encontrar a Bíblia em francês, a Bíblia em Wolof, a Bíblia em Serê, em Pulá e outros livros nesses idiomas, né? Livros evangélicos, livros de formação. É possível encontrar, sim. Isso é uma grande ferramenta para o evangelismo, né? Para você ler a Bíblia no seu idioma
Não sei quem já morou fora, por exemplo, nós temos a Bíblia em outros idiomas, mas no nosso momento devocional a gente quer ler a Bíblia no nosso português, a gente quer orar em português, né? Em algum momento a gente vai orar em francês, vai ler a Bíblia em francês, mas nosso momento do nosso devocional a gente quer fazer no nosso idioma, e é uma grande importância ter esse material no idioma de cada etnia, né? E é um trabalho que tem avançado na região e é possível, assim, hoje já encontrar a Bíblia nos principais idiomas. Sim. E hoje já tem, por exemplo, aí na região aplicativos também com essa Bíblia ou ainda não? Bom, essa parte tecnológica os últimos anos ela tem avançado muito mais, mas nós não temos ainda a Bíblia no celular, né, nos idiomas daqui, tem ela impressa. Mas é possível ter alguns aplicativos não chamaria aplicativo, mas dispositivos, né? Por exemplo, alguns livros da Bíblia em áudio, alguns testemunhos em áudio, porque tem uma boa parte da população que não é alfabetizada. Então, mesmo que tenha a Bíblia no seu idioma, ela não tem condições de ler a Bíblia sozinha. Então, tem algumas estratégias, né? E é sempre bom lembrar, não é a minha área, essa área da tradução, mas é sempre bom lembrar que caminhando junto com a tradução, sempre que um tradutor chega numa nova comunidade, né, trabalhar com um grupo linguístico que ainda não tem nada traduzido para o seu idioma, se esse idioma ele não é escrito, então tem todo um trabalho de pesquisa e junto com esse trabalho de pesquisa tem um trabalho de alfabetização também da comunidade para que quando você entregar a Bíblia traduzida para aquele idioma, aquelas pessoas sejam aptas, né, para ler também aquela Bíblia no seu idioma. E aqueles que não conseguem, existem esses dispositivos de audiolivros, né, como a gente tem audiobooks, de alguns livros, alguns testemunhos, algumas passagens, são estratégias desenvolvidas, né, e muito utilizadas pelos evangelistas locais para ganharem, para compartilharem as boas novas com pessoas aqui da região, né, pessoas que não tiveram acesso à educação, ao mesmo tempo que um trabalho para combater o analfabetismo ainda também se desenvolve, mas são diversas estratégias. Quanto ao aplicativo no idioma, eu ainda não conheço, mas eu acho que isso não demora. Nos últimos anos nós temos visto a tecnologia avançar muito, né? Porque a globalização traz isso e eu acho que é uma questão de tempo. Deve ter alguém desenvolvendo isso em algum lugar. Que legal, que bom que então dentro da região aí, né, principalmente como você muito bem falou, vocês estão no oeste africano, né? Então por aí as coisas estão se desenvolvendo, estão se desenrolando, né? E eu acredito que em breve muitos frutos serão colhidos aí graças a esses missionários que se dispuseram a estar por aí, né? E caminhando aqui já pro nosso finalzinho, já faltam 2 minutinhos só para as 11 horas, o tempo voou aqui. Caminhando para o nosso final desse bate-papo, missionária, eu queria que você contasse pra gente, assim, talvez um testemunho, né, do que você já viveu aí, né? O que você lembraria, né, de um testemunho que de repente marcou a tua vida, a vida do teu esposo, né, a vida de vocês aí atuando na África? Então, é difícil escolher um testemunho. Mas nós trabalhamos com educação e tudo que é ligado à educação chama muita atenção, né? Recentemente, nos batismos, no início do ano, realizamos alguns batismos nas igrejas que estão sendo plantadas. E uma das irmãs, que era candidata ao batismo, aqui é o hábito eles testemunham sobre a sua experiência de salvação, né? Aquele momento em que eles vão expressar para a igreja, para a comunidade, para a assembleia, porque eles decidiram se batizar e acabam compartilhando também esse testemunho de como foram alcançados. E ela veio de um país vizinho aqui da região,
também de grande maioria, tem uma religião majoritária, mas ela estudou em escola cristã. E a educação cristã, os princípios que aquela escola apresentava para os seus alunos foram sendo gravados no seu ser. Cada vez que ela escutava uma história bíblica, seu coração se aquecia, né? E aqueles princípios que aquela história trazia iam sendo gravados. E na adolescência ela sentiu um forte desejo, né? De se tornar uma cristã. Mas a sua família, na época, seu pai lhe disse: olha, da escola cristã você deve guardar a boa educação, mas sobretudo, né, nunca abandone a religião dos seus pais. Você é nossa filha e você deve seguir a nossa religião. Ela continuou em casa, ela tinha uma Bíblia, e ela lia a Bíblia em sua casa, mesmo impedida de ir congregar numa igreja naquele país. E quando ela ela terminou o 2º grau, e quando ela foi enviada para um país mais desenvolvido para ir até fazer sua faculdade, onde ela cursa medicina, a primeira coisa que ela fez, né, já estava em idade, porque até em alguns países, até 18 anos, a criança, o adolescente, a lei diz que ele tem que seguir, ele não tem religião, ele segue a religião dos seus pais. Na maioridade, então, ele já pode decidir qual é a sua religião. E a primeira coisa que ela fez, chegando ao seu novo país, onde ela foi para fazer faculdade, fazer medicina, foi procurar uma igreja, começou a congregar e pôde, com a ajuda dos irmãos, aprender, estudar mais a Bíblia, até que chegou à decisão de se batizar. E no dia do seu batismo, estava lá assistindo a irmã descer as águas e poder entender que um projeto de educação, né, a educação que se dá para uma criança, né, seja qual for a religião, o plano, o background dessa pessoa, né, a sua história de vida, aqueles princípios, aqueles valores, as boas novas ficarão gravadas no coração da criança, né, e o Espírito Santo vai estar ali trabalhando, chamando aquela pessoa, aquela criança, aquele ser, aquela alma para segui-lo, e no momento oportuno ele vai ter a oportunidade, a condição de responder a esse chamado. Isso nos fortalece, nos aquece o coração, nos motiva a continuar trabalhando na educação, porque a educação pode sim, né? Já um educador brasileiro disse que a educação não transforma o mundo, transforma pessoas transformam o mundo. E a educação com princípios cristãos, com valores, a educação cristã transforma para a eternidade, né? Porque transforma o indivíduo, que pode transformar a sociedade, mas transforma a sua vida, né? E lhe oferece essa transformação para a vida eterna. E nós vimos isso na vida dessa irmã e de tantos outros alunos que são beneficiados aqui nessa região, no continente, e através de tantos outros projetos que Missões Mundiais desenvolve na área da educação, em locais onde aquela será a oportunidade de que aquele aluno, aquela criança escute o Evangelho. Muito bem. E missionária, você lembra de algum agora testemunho de pessoas que de repente não tiveram a mesma oportunidade do que essa médica, né? Não sei se ela já formou, mas você lembra de algum outro testemunho de pessoas que de repente não tiveram a oportunidade de passar pela escola, mas se converteram, que surpreenderam vocês? Meu Deus do céu, como assim, né? O fulaninho aí, né? A fulana, ela já se entregou para Jesus, que coisa boa e tal. Alguém assim que surpreendeu vocês se entregando de uma forma mais rápida ao Evangelho e tal? Você lembra disso? Você lembra de alguma história assim? Sim, nós temos o caso de uma outra história muito impactante também, de um casal, né? Ele se converteu, ele começou a ser acompanhado, evangelizado por um dos missionários que estava plantando igreja, e ele começou a fazer os estudos bíblicos e se converteu.
Quando a família da sua esposa entendeu que ele tinha se convertido, eles resolveram pedir o divórcio, porque aqui na cosmovisão dessa religião, o homem é quem vai dar acesso, abrir a porta para que sua esposa entre no paraíso. Se esse homem ele se torna um pagão, né, um infiel, na verdade assim que essa expressão, se torna um infiel abandonando a sua religião, ele também está condenando a sua família, a sua esposa, a perder a entrada no paraíso. Então era mais interessante que essa filha desfizesse o seu casamento que perder de entrar no paraíso. Ela poderia ser dada para outro marido como segunda esposa. E a família então começa a pressionar a esposa para que ela abandone o seu marido. E o nosso irmão viveu assim uma grande crise, a sua fé ainda jovem, né, na iminência de perder a sua esposa. Eles já tinham uma filhinha, e foi um tempo de muita angústia, onde a igreja viveu realmente um exemplo que nós vemos aqui muitas vezes, né, por causa desses aspectos culturais que eu falei no começo. A igreja ela é como uma grande família. Nós vemos muita semelhança com a igreja primitiva, no acolher, no partir do pão, no estar juntos. E eles acolheram nosso irmão, e nós começamos numa campanha de oração para que o Espírito Santo agisse na vida dela, trouxesse ela a compreensão, porque ela estava sendo realmente muito influenciada. E o nosso irmão ali chorando, porque ele não queria abandonar Jesus, ele tinha entendido que ele tinha que seguir Jesus, mas ele estava ali correndo o risco de perder a sua família. E não era isso que nós também, a igreja também queria. Nós, todos os irmãos orando por ele, até um dia que ela sonhou com Jesus, teve um sonho com Jesus, chamando-a para caminhar com ele. E ela teve a compreensão, né, uma ação do Espírito Santo que a levou a compreender que Jesus também a estava chamando para ser uma discípula. O mesmo Jesus que chamou o seu marido também estava chamando a ela, né? E aí, quando o Espírito Santo fala, quando Jesus chama, né, não há laços culturais, a pessoa deixa, como a palavra falou, né, deixa pai e mãe, deixa tudo que está fazendo, deixa aquilo que que era muito importante pelo que é mais importante, que é seguir ao seu mestre. Hoje, esse casal serve ao Senhor com alegria. A nossa irmã serve ao lado do seu marido. Ele terminou agora o seminário, né? Ele é um pastor seminarista, né? Em uma das igrejas, acompanhando um pastor experiente. Ela tem trabalhado, servindo como diaconisa, liderando projetos de mulheres. Eles têm 3 filhas e a sua família viu a grande transformação. A família dela percebe a transformação no caráter deste marido, deste homem que agora é um servo de Deus. Esse foi um testemunho de transformação de vida, daquele que estava fadado, talvez, no primeiro olhar, a destruição de uma família. Foi o fortalecimento dessa família, que agora, né, não são mais 2, mas está o Senhor com eles, né, caminham mais fortes, mais unidos e caminham por um propósito maior de servir ao Senhor. São obreiros da terra, empenhados, engajados em ganhar o seu povo para Jesus, né, tendo a sua família construída, fundamentada na rocha que é Jesus. Isso também é um testemunho que nos aquece o coração. Temos a alegria de caminhar com eles e de ver o que o Senhor está realizando a cada dia na vida deles. Dava para virar um filme, né? Eita. Legal. Querida, eu queria que você falasse pra gente ir encerrando esse bate-papo. O que motiva a vocês continuarem, né, atuando aí fora, né, fora do Brasil, queira ou não, correndo risco de vida, né? O que mais motiva vocês aí? O que motiva é que nós ainda temos uma missão para completar, né? Esse chamado de missões mundiais, vamos completar a missão.
não é só um slogan de campanha, é algo real. Nós ainda temos, temos uma caminhada, se olharmos para trás, em missões transculturais, mas ainda temos um grande desafio pela frente, né? São mais de 4 bilhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. 90% das pessoas que estão entre os povos não alcançados nunca foram evangelizadas, nunca encontraram com um cristão. 90% estão em situação de pobreza. Aproximadamente 80% estão localizados em países onde há restrições moderadas ou severas ao trabalho missionário. Então, nesse momento, que risco, né, quando nós precisamos completar a missão. E religiões majoritárias, como islamismo, hinduísmo, budismo, são as regiões mais praticadas, as religiões mais praticadas nessa região. Existe ainda, nós falamos de livros, de Bíblia traduzida para idiomas locais, ainda tem pelo menos 2.000 línguas que não tem nenhuma porção da palavra de Deus traduzida do seu idioma, né? E a maioria desses povos que eu estou falando está geograficamente, né, aqui no norte da África, no Oriente Médio, na Ásia, em regiões de difícil acesso. Sem falar dos 70 milhões de surdos que compõem, né? Eu nem falei dos projetos que nós temos entre os surdos aqui nessa região. Eles fazem parte dessa janela 1040 desses povos não alcançados e ainda com a condição, limitante, assim, para muitos de evangelizar pela falta do idioma, né, da língua de sinais. Então, a grande comissão é viva, né? É um desafio que está aí para a gente. Não tem como nós voltarmos, não podemos voltar para casa sem completar a missão, né, de levar o Evangelho para essas pessoas. E não é minha, é da igreja do Senhor Jesus Cristo na Terra, né? Uma grande porção é nossa, da Igreja do Senhor Jesus Cristo no Brasil, que envia missionários, os batistas brasileiros, e precisamos fazer a nossa parte. Entendemos que o Senhor conta conosco para fazermos a nossa parte, para participarmos daquilo que Ele está fazendo no mundo, para que possamos completar, né? Ainda nesse século, a grande comissão, a missão de levar o Evangelho a todos esses povos, né? São muitos povos ainda que precisam ouvir falar de Jesus, são muitas regiões sem presença cristã ainda, e nós precisamos avançar, né? É o que nos motiva, é o que deve motivar cada cristão a continuar orando, a continuar contribuindo, e aí, né? A continuar atuando, né? E aí, se você tem se nós falamos sobre os pais, se você percebe vocação dos seus filhos, se a sua família recebeu esse chamado, atenda ao chamado. Nós temos uma missão para completar e esse deve ser a nossa maior motivação, né? Porque em breve todos nós estaremos reunidos, né? Nós vamos ver aquela grande multidão que a Bíblia fala chegando, e vai ter gente do mundo todo, vai ter nossos irmãos aqui do Oeste Africano, nossos irmãos do Oriente Médio, da Ásia. Essa é a grande motivação, para que todos os povos possam ouvir falar de Jesus. Maravilha, muito bem. E você estava falando a respeito dos surdos, né? Então o país não tem uma língua de surdos, é isso? Foi isso que eu entendi? Nós usamos hoje nos projetos de educação que desenvolvemos e outros a língua americana de sinais, ok. ASL. O país não tem a sua língua. Normalmente, como o Brasil tem o Libras, né? Angola tem a língua angolana gestual, língua gestual angolana. Aqui nessa região, a maioria dos países não tem. Alguns usam a língua gestual francesa, outros usam essa ASL, como é o caso aqui da região, que é a língua de sinais americana. E através dessa língua, como língua de aprendizagem, eles têm aprendido o francês escrito, têm aprendido os conteúdos do currículo nacional, né? Têm podido aprender. Mas o mais importante, né, no contexto e na cosmovisão da grande parte dessa região, as pessoas que possuem a surdez ou outro tipo de deficiência são tidos como amaldiçoados. E quando essas pessoas são alcançadas, quando essas famílias são alcançadas por esses projetos, que eles veem os seus filhos aprendendo, veem que eles têm capacidade de aprender, quando
quando essas pessoas também têm o seu lugar devolvido na sociedade, porque antes a sua surdez lhe cerceava o direito de estar em sociedade, e agora ele é devolvido esse direito para ter vida em sociedade, né? Alcançar autonomia para se desenvolver, para organizar a sua vida, e mais do que isso, a sua identidade, né, restaurada, a compreensão de que ele é parte da criação, né, de que Jesus morreu por ele também, que seu valor é afirmado ali através da pessoa de Jesus. Isso faz parte desse ID, dessa missão de alcançar, né, a todas as pessoas, né, a todos os povos. Muito bem, então tá aí, ó, para você que está ligado na rede, né, e de repente agora bateu um desejo enorme, né, de também conhecer um pouco mais aí dos projetos de missões mundiais, né, de servir de alguma forma. Você vê que, como já foi dito um dia, né, a seara é gigante, né, e pouquíssimos são os trabalhadores, os corajosos, né, e então, se você sente no teu coração, o que você diria a essas pessoas, Denise, que de repente hoje, né, porque a gente vê que também tem as suas barreiras, tem as suas limitações, os medos, como vai enfrentar a família, né? Enfim, são diversas barreiras. Às vezes a pessoa sente o desejo de ir para um campo de missões, mas ela enxerga muitas barreiras, né? E tal, e por conta disso ela não tem coragem de finalmente de levantar e romper essas barreiras. O que você diria para essas pessoas, Denise? Eu diria que aceite o chamado do Senhor, né? Quando Jesus estava chamando seus discípulos, as pessoas para seguirem, muitos deixaram seus afazeres, sua profissão, suas famílias, e alguns tiveram dificuldades em deixar suas famílias, suas riquezas, mas o mais importante, né, para que a gente pode tentar ir renunciando certos aspectos do nosso chamado para viver uma vida em conformidade à expectativas da sociedade, mas para viver uma vida, a verdadeira vida, né? O que é essencial, nós vivemos a vida que o Senhor tem para nós. Então, aceite seu chamado, o Senhor nos capacita dia após dia. Não há heróis, não existem heróis no campo missionário, existem pessoas que obedeceram, né? E que dia após dia são sustentados pelo Senhor. O Senhor está fazendo uma grande obra e nos dá o privilégio. Então, aceite o privilégio de participar do que o Senhor está fazendo. E essa participação, ela tem, através da oração, o Senhor te chama para ser um intercessor, ser um parceiro financeiro, sustentar missionários e projetos, e seja como nós estamos falando agora, de ir ao campo, né? Existe, em missões mundiais, através do Voluntários Sem Fronteira, muitas oportunidades de servir. Você é um profissional, você tem o seu trabalho, você tem a sua vida, serve na sua igreja, está atuando em alguma esfera da sociedade, testemunhando, porque isso também é muito importante, que na igreja local, na sociedade, você esteja atuando, né? Se você não está fazendo isso aí onde você está, dificilmente você vai fazer isso no transcultural, né? O cristão, ele precisa testemunhar onde ele está. Então, se o Senhor te chamar para ir para Além-Mar, para outro lugar, para outra região do país ou para fora do país, é porque você já está fazendo isso onde você está. Então, existe em missões mundiais o programa VSF, que você pode entrar lá, você pode consultar as condições se o seu desejo é participar de uma caravana, para ir para o Oriente Médio, para vir aqui para a África, para ir para a América Latina, doar um tempo das suas férias, você vai encontrar uma maneira de participar. Não tem como não participar. De alguma forma, você tem condições. Não existe ninguém, nenhum cristão, não há na Igreja de Cristo Jesus um cristão que não tenha sido chamado a participar. Todos fomos chamados a participar. E não tem ninguém incapaz de participar. Todos somos capazes de participar. O Senhor nos dotou e Ele nos ajuda
diariamente a cumprir a missão. Quem nos deu a missão, aquele que nos chama, vai nos capacitar, né? É isso que diz Mateus 28, 19 e 20, falou que ele estará conosco todos os dias, né? Ele estará conosco, e ele estará conosco nos capacitando. Muito bem. Denise, eu quero te fazer só mais uma última pergunta. Eu sei que o tempo já extrapolou bastante e eu quero agradecer muito a você pela compreensão, porque talvez alguém te disse que era no máximo até 11 horas, eu não sei como é que tá teu tempo aí. Agora são quantas horas aí onde você está? São 14 horas e 19 minutos. 14 e 19, então. Mas só uma última pergunta que eu tenho aqui. Do que você se arrepende hoje? No tocante a missões, enfim. Olha, não posso dizer que me arrependo. Podia ter vindo antes. Cheguei no campo missionário aos 28 anos. Talvez seja isso. Eu acho que todos os dias, quando nós olhamos para trás, como servos do Senhor, a gente sempre vê alguma coisa que a gente podia ter feito diferente. Sim. Podia ter me dedicado mais, podia ter passado mais tempo com aquela pessoa, podia ter discipulado mais pessoas, caminhado, né? Me doado mais. Eu acho que o arrependimento, nossa, de não ter feito mais pelo Senhor, por aquele que fez tanto por nós, né? Que nos deu a vida eterna com Ele. É esse o arrependimento, de não ter sido mais dedicado, de não ter feito mais, mas o Senhor é misericordioso que nos permite estar hoje vivos aqui para fazer, né? Amém. Então, na verdade, o que tenho é uma grande alegria e uma grande gratidão ao Senhor por ter nos sustentado, por ter tido misericórdia das nossas limitações, das nossas falhas, né? Como eu falei, não há heróis, são missionários, há cristãos, há filhos servos de Deus, que são o maior alvo da misericórdia dele. Amém. Bom, gente, a gente conversou com a nossa queridíssima Denise, missionária Denise, né? Que atua hoje, ela é da Igreja Batista Ebenezer, ela está atuando hoje aí no oeste da África, né? Enfim, como ela muito bem falou, com plantações de igreja na área educacional, tem muitos projetos a serem realizados, ela e o esposo viajando aí a África toda, né? E com muitas coisas a serem dominadas ainda, né? E claro, precisam muito da nossa cobertura de oração. E se você que é brasileiro, né, e gostaria de estar aí junto, de fazer uma visita, de conhecer e tal, então entre em contato aí com Missões Mundiais, e aí você vai ter a oportunidade de estar conhecendo diversos projetos que tem aí no mundo todo e principalmente aí na África. Denise, muitíssimo obrigado, querida, pela tua participação. Muito obrigado por ter separado esse tempo para estar aqui conosco. Queremos em breve conversar de novo com você para saber como é que estão os projetos aí na África. A gente nem falou muito sobre os projetos, né? Mas eu creio que numa próxima oportunidade a gente vai estar falando, né? O que vocês já fizeram, o que tem de objetivo, onde que vocês querem chegar e tal. Então eu creio que numa próxima oportunidade a gente vai poder saber mais desses projetos e o que vocês já conquistaram aí no oeste africano. Que Deus te abençoe, muito bom ter você aqui com a gente, abrilhantou muito a nossa quarta missionária, e eu quero devolver a palavra para você, para que você possa fazer aí as suas considerações finais. Eu que agradeço, queridos irmãos, pelo convite, pelo espaço, né? Eu vou agradecer aqui em Olof, Joredia Fubá, muito obrigada, Yalanayala Barkel, que Deus abençoe vocês, e Nhofá, né? Estamos juntos, contem conosco, estamos à disposição para compartilhar, é sempre uma alegria compartilhar, porque aí vocês também, tendo ouvido falar, ficam aí com a responsabilidade de orar, de interceder, de participar disso, né? Muito obrigada, Deus abençoe a cada um de vocês. Muito bem, gostei do Nhofá, é assim? Nhofá. Estamos juntos. Nhofá. Obrigado, Denise. Deus te abençoe, querida. Forte abraço no esposo. Que Deus abençoe e guarde vocês sempre aí. Sucesso nos seus projetos e até a próxima, se Deus quiser. Até. Baba Menion. Valeu. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária, aqui na Rede 316.